Aí eu vou dar uma acelerada. Acabou o Egito... Ficando com o Sinai e deixando a faixa de Gaza com Israel. Aí então a gente tem 73, 79, a faixa de Gaza continua com Israel. Israel vai, a partir de 74, construir assentamentos, que são comunidades, dentro dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Por quê? Porque Israel entende que esses dois territórios, como não havia um país ali, uma entidade política soberana, diferente do Sinai, que é do Egito, ou o Golan, que era da Síria, pela lei internacional, eles vão começar a construir assentamentos por dois motivos. Um, porque eles talvez queiram que tenham presença judaica em mais regiões que pertenciam a Israel histórica. E dois, porque existe uma comunidade israelense dentro de Israel que acredita que aquela região pertence à história judaica de uma forma um pouco mais de fé. O problema é que você não pode trazer essas duas coisas para a política, senão não vai dar, vai dar ruim. Então, começam essas construções, tem várias discussões no Suprema Corte de Israel. Enfim, essas construções começam e tal, não sei o quê. Eu vou acelerar aqui um pouco por algumas partes da história, mas senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tô vendo que tem coisa pra caramba que aconteceu. E aí o que acontece em 93, 94, Israel tem várias organizações que na época lutavam contra Israel. Todas de fora. Sim. Essas organizações eram bancadas por países árabes ou pela União Soviética. Caramba. Pela KGB. E essas organizações eram consideradas grupos terroristas. Muitos deles eram grupos terroristas marxistas-leninistas que visavam, durante uma Guerra Fria de extremos, conquistar de forma... usar a revolução para conquistar territórios. Então, deu certo em alguns lugares e eles estavam tentando fazer isso dar certo em outros lugares, né? Então, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada em 64, ela visava destruir Israel. E, através disso, cometer atentados para ganhar notoriedade nacional ou internacional. Ela vai fazer várias ações de determinados lugares diferentes. Ela fazia ações da Cisjordânia até 67. Quando Israel conquista a Cisjordânia e está lá o exército, eles vão para a Jordânia e vão fazer ações da Jordânia. Aí o rei da Jordânia se enfurece com eles em um determinado momento, vai até a fronteira onde eles estão lá em campos de refugiados, mata 10 mil e expulsa o resto para o sul do Líbano, conhecido como Setembro Negro. Aí eles vão do sul do Líbano começar a atacar Israel pelo sul do Líbano. Infiltrações, morteiros. Tá o Líbano aqui? A partir dessa linha daqui. Tá. Então eles ficam nessa região do sul do Líbano e começam a atacar o sul de Israel. Morteiro, infiltração, caramba. Aí em 78, em 75 começa a Guerra Civil no Líbano. Então eram os cristãos contra palestinos, principalmente. Cristãos libaneses contra palestinos. Palestinos massacram vilas e vilas de cristãs. Terror. E aí Israel invade o sul do Líbano duas vezes, 78 e 82. Em 82 Israel invade o sul do Líbano e vai até Beirute, para tentar tirar todas as facções palestinas que estavam atuando no sul do Líbano. E aí Israel tenta dar uma de Estados Unidos, no sentido de, vamos ver se a gente consegue talvez ajudar aqui o presidente do Líbano ser eleito de novo, para poder ter um presidente meio que pró-relação com Israel aqui no Líbano. Eles conseguem eleger o Bashir, que é o presidente do Líbano, e depois os sírios matam Bashir. E aí Israel acaba saindo de Beirute, depois saindo e mantendo uma zona tampão aqui de, uns 8 quilômetros no sul do Líbano, que fica por 18 anos e saem só em 2000. Voltando para a década de 80, Israel vai, em 88, vai ter distúrbios de palestinos em Gaza e na Cisjordânia contra a presença de Israel. Israel, na época, administrava civilmente todas as regiões. Olha só a faixa de Gaza. Aqui tem umas cidades. Sim. Cidades, quarteirões, etc. e tal. Toda a parte de administração pública, saúde, educação, saneamento básico, hospital, etc., Israel constrói. Essas pessoas não querem ser israelenses, Israel não quer que elas sejam israelenses. Então, acaba que Israel não sabe muito bem o que fazer com esses territórios, que caem em suas mãos por causa de uma guerra que ele não iniciou, que foi a Guerra dos 6 Dias. E aí, no final das contas, se cria... A OLP vem com conversas de paz, Israel faz conversas de paz com a OLP,
E aí vem aquela famosa foto do Arafat, não sei se você lembra dele, Claro. com o Bill Clinton e o Rabin lá na Casa Branca, aquele aperto de mão famoso Sei. em 93. E aquilo lá é o início de um acordo de paz em qual Israel reconhece os palestinos reconhecem Israel. Vamos fazer um acordo para os palestinos terem soberania nos territórios que Israel administra, para que posteriormente se crie um lar nacional para o povo palestino de forma total, um Estado, né? Um país. Só que isso tem que ser gradativo, porque nessa região já teve muita violência, muitos grupos de interesse, muitos radicalismos, etc, etc. E no meio disso se cria grupos que estão divididos no mundo, dentro do mundo árabe muçulmano sunita. Então, dentro do mundo árabe você tem os cristãos e os muçulmanos, dentro dos muçulmanos você tem os sunitas e os xiitas, dentro dos sunitas você tem os moderados, liderados aí pelo governo da Arábia Saudita, pelo governo do Egito, pelo governo da Jordânia, pelo governo dos Emirados Árabes, Bahrein. E você tem a Irmandade Muçulmana. E dentro da ideia da Irmandade Muçulmana, você tem que é um Islã político. Diferentemente de clérigos religiosos que querem ajudar o país a melhorar diversas questões sociais, é o Islã político no sentido assim, é nós e nossas ideias que precisam comandar a constituição do país. E dentro dessa ideia, a Irmandade Muçulmana é ilegalizada. No Egito é considerado um grupo terrorista, as pessoas estão presas na prisão, e ela vai expandir essa ideologia por vários outros países que também vão ilegalizar. O Hamas é a filial da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza. O nome Hamas é o acrônimo Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya em árabe, que significa Movimento de Resistência Islâmica. Então, eles vão representar e vão ter contato direto com as lideranças religiosas da Irmandade Muçulmana, que são considerados radicais fundamentalistas pela maior parte dos países árabes. E eles são contra que a OLP reconheça Israel. Libertação da Palestina. Isso. Então, quando começa o processo de paz, eles começam a fazer atentados suicidas para tentar evitar que esse acordo fosse assinado. Começa a explodir ônibus em Tel Aviv, com crianças e mulheres dentro. Em 94, 95, 96.